Olá, tudo bem? Na sexta-feira passada, 20 de junho, eu postei um vídeo no meu canal do YouTube, prof.renato.martini, e eu comentei o capítulo 1 e 3 desse livro aqui, né? Até por interesse de alguns alunos que estão estudando comigo, mas eu resolvi dar uma palhinha, algum comentário breve sobre o capítulo 2. O capítulo 2 desse livro do Bauman, chamado Guerras Espaciais em Forma de Carreiras. Só vou pontuar alguns aspectos, né? Para quem possivelmente se interessar pelo tema e, e pode ir lá e consultar, etc. E me parece bastante interessante o capítulo, em que ele mostra, nesse capítulo, como foi mudando essa questão espacial ao longo do tempo, né? O ser humano, desde muito tempo, dos primórdios, né, da civilização, sentiu necessidade de medidas, né? Medidas espaciais, pesos e medidas mesmo, né? E esses pesos, essas medidas, num passado distante, eram muito localizadas, né? Você encontrava maneiras, cada localidade, povoado, né, tinha suas medidas suas medidas de peso, né, e etc. De valor, peso. Com o surgimento do Estado moderno, Estado nacional, há uma tendência de unificação disso, né? É a imposição de um padrão, né? Um padrão de pesos e medidas, um padrão territorial, né? O Estado precisa do território definido, bem delineado, o que anteriormente não era do Estado Nacional. Mas mais do que isso, né? Muitas mudanças foram, mesmo após a modernidade, o Estado Nacional, foram sendo introduzidas. E, e isso é uma forma, inclusive, de controle, né? Uma forma de exercício de poder. É interessante aqui nesse capítulo que ele faz um diálogo, um, um apontamento, uma conversa, até no sentido crítico, e nós temos uma experiência em relação a isso, quando ele faz até uma crítica aos arquitetos, né, planejadores, aqueles que propuseram, em certos momentos da história nossa recente, né, mundial, a construção da cidade a partir do nada, ou uma remodelação total dessas cidades, né? Apagando o seu, o seu histórico, né? Ou construindo a partir do nada, sem uma história pretérita. E então, com o pressuposto de combater o caos, né? De ordenar. Eu estou dizendo isso porque nós sabemos que Brasília, por exemplo, foi construída por essa perspectiva, né? Não sei quem conhece Brasília, pelo menos essa é a minha visão, não é uma cidade nada acolhedora, né? É uma cidade acolhedora no sentido de integrar as pessoas, né? E etc. Que privilegia o automóvel e tudo mais. Mas ele faz um pouco essa discussão, que eu não vou me alongar, mas assim, que está pautada muito, né, na arquitetura, um arquiteto exponente principal dessa pretensão, desse modelo, que é o Le Corbusier, né? Inclusive ele tem um livro, Por uma Arquitetura, né, que ele demonstra essa perspectiva, né, que na verdade pretendia combater o caos, a desordem,
e trata a arquitetura como uma ciência ordenadora, né? Enfim. E nós sabemos que o Niemeyer, de alguma maneira, materializou na construção de Brasília essas teses, né? Foi um imenso laboratório, mas só que na vida real, vida concreta, né? Aquela coisa de trazer uma ordem, etc. Para os seus moradores revelou-se um pesadelo, né? Se chama até de uma piada recorrente de que sofre de brasilite, né? Ou seja, era a ausência, brasilite é a ausência de multidões, né? A ausência de ajuntamento nas esquinas, etc. Então, como diz o Bauman, né? O plano de Brasília eliminava a possibilidade de encontros fortuitos em qualquer lugar que não os poucos especificamente destinados a reuniões com um propósito. Marcar um encontro no único fórum projetado, a enorme Praça dos Três Poderes, era o mesmo, segundo uma piada corrente, que marcar um encontro no deserto de Gobi. Então, a modernidade, nós sabemos, né? Poderíamos até aprofundar isso, né? O Brasil teve outros exemplos, a reforma urbanística do começo do século XX no Rio de Janeiro, quando o prefeito era o Pereira Passos, né, que uma tentativa de imitar a arquitetura parisiense, que por sua vez também já tinha sido feita uma reformulação, né, avenidas largas, grandes, né, na época do Barão de Haussmann, e inclusive combatendo, até para evitar, né, a mudança arquitetônica de Paris, foi até para evitar movimentos como aconteceram da Comuna de Paris, né, que as vielas, ruas estreitas que permitiram uma resistência popular maior, etc. Mas esse não é o ponto-chave, mas é importante, né, desse capítulo, porque intitula-se Guerras Espaciais, né, então a questão do espaço entra, e ele mobiliza até outros sociólogos, como Richard Sennett, né, bastante conhecido por outros trabalhos dele, a corrosão do caráter, né? Enfim, ele mostra as mudanças na questão do trabalho, na atualidade, na contemporaneidade. Também já é um livro do século passado, finalzinho do século passado, né? Em que as pessoas perderam aquela dimensão de que teriam uma profissão para a vida toda e tem que mudar muitas vezes de trabalho, etc. Mas não é isso, né? Aqui a questão, por exemplo, o Sennett tem trabalhos escritos dele em que ele discute essa questão espacial mesmo nos Estados Unidos, né? Aquela coisa de remodelar o espaço e agora que o segredo da boa cidade ela inverte aquela lógica de que não é mais uma cidade histórica, imprevisível, e sim uma coisa que procura ordenar, mas que ao mesmo tempo, aí a gente pode até fazer, impressionante como dá para fazer o ponte com os textos, né, os escritos do Leste, a traição das elites, né, quando ele tem o capítulo lá, bastante interessante, que eu comentei, da perda dos espaços públicos, né? Dos espaços de debate. Isso acarreta até um déficit democrático, né? Onde as pessoas podem se encontrar, se comunicar, trocar experiências. Nas cidades modernas, os espaços estão cada vez menos existentes, né? Menos usual. Então, a ideia de uniformização que alimenta a conformidade, né? E a conformidade, ela é, de alguma maneira, a outra face da intolerância, né? Então você vai perdendo a ideia da convivência entre os diferentes. E então os medos contemporâneos, os medos urbanos, né, típicos, que levam a construir
as cidades concentrando-se nos inimigos interiores, né? Ou seja, não é mais aquelas cidades do passado que buscavam se defender contra as invasões externas, etc., mas próprios inimigos internos, né? Segregando. E aí, assim, nem vou entrar muito nisso, a gente sabe. Eu mencionei lá, né, uma cidade que cidades hoje que tendem a, a condomínios, a espaços como shopping centers, né, que não são espaços também de confluência de encontros, mas de consumo. E então a gente vai vendo toda essa evolução da questão do espaço, né, ao longo do tempo. E aqui ele faz referência depois, já no finalzinho do capítulo, àquela ideia do panótipo, do Foucault, né? Que é o panótipo é um experimento, né? Projeto abordado do Bentham, o Foucault se inspira lá no projeto do Bentham, né? Que seria uma torre, né? Em sentido de estrela, e que vigia a, para o exercício do poder, vigia, a ideia da vigilância constante, né? Em cima e no sentido de estrela, vigia os vários espaços embaixo, né? E quem está sendo vigiado não sabe se está sendo vigiado ou não. Então, o exercício do poder de poucos que controlam muitos a partir da vigilância. Bom, o que o Bauman bebe aí no panótipo? Ele prefere a expressão sinótipo. E vejam, eu lembro, aqui nós estamos em 1998. O Bauman ainda não tinha nem visto toda essa evolução da tecnologia. Mas ele mostra que a partir dessa tecnologia, não é mais aquele panótipo, mas o sinótipo, a partir dessa tecnologia, o controle, né? Um banco de dados que todos nós deixamos, os nossos rastros, sabemos lá por quem que usam todos os nossos dados. Tem a questão do algoritmo, etc, né? Basta você pensar em consumir alguma coisa, vai aparecer no seu computador tal um desejo de consumo. De algum momento você pesquisou, etc. Isso fica aparecendo, todo mundo sabe como funciona isso, né? Fica aparecendo nas suas redes, enfim, cada vez que você acessa o celular, computador, etc. Então, ontem mesmo eu vi uma notícia, né, e especialistas até discutindo essa ideia da reconhecimento facial em estados de futebol, até o movimento se contrapondo a isso, né? Meu dado para quê? E até um dado alarmante, que 2% de pessoas condenadas injustamente por reconhecimento facial, né? Por confusão, identificou algum com outro, né? E se cometendo essa injustiça. Então hoje, então ele está escrevendo isso, né? Nem sem dizer a questão das redes existentes, etc, né? E então é um modelo muito mais sinótipo, né? De controle pela essa comunicação, né? Globalização, etc. E que tem um outro efeito, inclusive, porque se aquele modelo panótipo eram poucos e controlavam muitos, mas também a gente tem que lembrar que anteriormente esse exercício de poder, né, em que os muitos olhavam para o poder, aquele poder que era exercido e tal, né, etc. Agora, esses poucos, esses muitos que olham os poucos, né, tem como modelo o quê? O modelo é os grandes influencers, né? Os influenciadores digitais, etc., que pautam um estilo de vida, uma maneira de ser. E olha, ele está falando isso pelos meios de comunicação, porque naquele momento ainda não tinha ainda essa gama de variedade de redes, Instagram, YouTube, etc., onde as pessoas ficam ali observando outras poucas, né, bem-sucedidas como um modelo de existência, né? Então, segregados, ele termina assim o capítulo
eu só pensei alguns aspectos, né, para não ficar muito longo, mas para fazer a menção, porque me parece muito interessante esse capítulo e atual até, né, muito atual. Haja visto que ele escreveu no momento que não tinha ainda uma dimensão de que esse processo seria acentuado, né? Então ele diz, segregados, separados na Terra, os habitantes locais encontram os globais através das transmissões regulares do céu pela TV. Ou ele diria que hoje nem o céu pela TV, né? Pelas redes mesmo. Os ecos do encontro reverberam globalmente, abafando todos os sons locais, mas refletidos pelos muros locais, cuja impenetrável solidez de presídio é assim revelada e reforçada. Então é isso, né? Se reforça esse presídio local, as pessoas elas olham, né, para fora, essa celebridade, mas muitos estão é, é, ancorados a esses presídios da localidade e tal. E então me parece bastante interessante e inquietante pensar essas questões do livro As Consequências da Globalização, as consequências humanas do Bauman, e eu mencionei esse capítulo 2, é evidente que poderíamos fazer algumas críticas aqui, algumas coisas, alguns pontos mais vulneráveis, né, da teoria, mas é só para dar uma dimensão ampla, geral e instigar essa reflexão, tá bem? Obrigado pela atenção.